Belo Horizonte e perdeu para o América de Minas por 1-0. Depois do jogo, o técnico Vanderlei Luxemburgo, que está muito pressionado, viu, Thaís? Mais uma derrota aí no currículo do Vanderlei nessa passagem pelo Corinthians, afirmou que tem esperança de que nada está perdido na Copa do Brasil. O volume de jogo que nós tivemos hoje, a intensidade do jogo e acreditar, nós temos condição de passar. É um jogo de 180 minutos. Se fosse o Campeonato Brasileiro, falar, caramba, mas é a Copa. Então nós temos que levar o jogo mais 90 minutos para frente. O Corinthians recebe o América de Minas. Atenção, hein? Só relembrando isso, Thaís. Não é no meio da semana que vem, não. Porque no meio da semana que vem o Corinthians vai jogar pela Sul-Americana, assim como o América de Minas. Esse jogo da volta vai ser no outro sábado, que é dia 15 de julho, 4h30 da tarde, na Neoquímica Arena. Então vai ser um fim de semana com Copa do Brasil para o corintiano lotar a Neoquímica Arena e tentar fazer com que o Corinthians vença por pelo menos um gol de diferença para levar para os pênaltis, 2 ou mais gols para o Corinthians avançar direto. O América de Minas vai jogar pelo empate. Ontem também tivemos a vitória de virada do Flamengo sobre o Atlético Paranaense por 2-1, o que faz agora com que o Flamengo vá a Curitiba e jogue pelo empate o jogo da volta na semana que vem. Mas não tem nada definido, né, Capri? Todos eles abertos ainda, sem né? Todos placares abertos. Ali apertados. Eu tenho a impressão, eu fico com a sensação de que a gente vai ter aí um desses times aí que construíram a vantagem vão acabar caindo no meio do caminho. Difícil, né, que todo mundo consiga manter essa vantagem. Aí a gente vai ter grandes jogos, mas a vantagem é pequena. Vamos combinar que está tudo aberto, não tem nada definido e na semana que vem a gente vai ter a resolução aí disso. Mesmo o Bahia, que empatou em casa com o Grêmio, tem vantagem, tem a possibilidade de ir a Porto Alegre e sair com a classificação de lá contra o Grêmio. É isso aí. Ricardo Capriotti com o esporte aqui fechando o jornal. Gente, você continua ligado conosco aqui na Rádio Bandeirantes. A partir de agora, o Manhã Bandeirantes. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, muito bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas, que ficou até agora na companhia do Jornal Bandeirantes Gente e que a partir de agora vai saber o que é destaque aqui também na região metropolitana de Campinas, com atenção também para o noticiário político numa quinta-feira importante. Hoje, dia 6 de julho de 2023, expectativa para votações importantes no Congresso. E eu começo já trazendo ao vivo uma entrevista que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, concede neste momento ao vivo ao Grupo Bandeirantes de Comunicação através do Band News TV, falando sobre a pauta desta semana no Congresso e a expectativa para a votação do arcabouço fiscal e também da reforma tributária. Vamos acompanhar ao vivo Arthur Lira com exclusividade na carona com o Band News TV. O texto está indo no bom caminho. Mônica? Presidente, eu queria tocar num assunto final, que é o seguinte. Há uma investigação da Polícia Federal que tem como foco assessores do senhor, ex-assessores. O senhor tem sido vítima de vazamentos. E a gente sabe que o senhor conversou com o ministro Flávio Dino e com a Polícia Federal sobre esses vazamentos. Então, eu queria fazer duas últimas perguntas. Primeiro, o senhor acha que esses vazamentos são propositais, envolvendo o seu nome? E, em segundo lugar, essas investigações foram enviadas ao Supremo Tribunal Federal porque o juiz que cuidava delas entendeu que há indícios contra o senhor, porque há documentos que mostrariam pagamentos desses assessores para fazer frente a despesas pessoais do senhor. Então, eu quero saber se o senhor recebeu algum pagamento desses assessores, se alguma despesa pessoal do senhor foi paga por eles e também o que o senhor acha desses vazamentos. Primeiro de tudo, eu acho, Mônica, que eu sempre defendi um Estado de Direito democrático sem ser de esquerda nem de direita. O presidente Lula foi a maior vítima desse tipo de procedimento. Todos os procedimentos irregulares que aconteceram direcionando, desde o início dessa investigação, inadvertidamente, uma investigação com prerrogativa de foro contra o presidente da Câmara, vão ser investigados. Os que cometeram esses abusos vão ser punidos. Essa verdade ficará muito clara em breve. Eu sempre briguei e lutei, Mônica,
por transparência na liberação de recursos, e sempre disse que quem fizesse o errado fosse punido. Não há uma alma viva nesse país que possa dizer que o presidente da Câmara ou que o deputado Arthur Lira cometeu alguma ilicitude. Então, eu não vou comentar de vazamento. Vazamento é ilegal. Investigação, quando é feita ultrapassando os limites da lei, é ilegal. Perseguição política, pior ainda. Então, nós já vivemos isso num momento não muito longínquo, de esse tipo truculento, direcionado de investigação. Então, para isso, o Judiciário, a quem eu acredito toda a independência, saberá dar as respostas necessárias para todo tipo de irregularidade. Mas o senhor acredita em uso político da Polícia Federal nesse caso? Eu espero que não. Eu espero que nós não tenhamos voltado para esse tempo e tenho me mantido sempre com muita paciência e ciente das minhas obrigações e tranquilo. Vamos deixar seguir o rumo e saber se esse juiz foi ciente desde o início, quando inclusive teve outros parlamentares que foram escondidos do inquérito para que ele não tivesse a sua locomoção para o Supremo Tribunal Federal para fazer uso político dessa matéria. Esse é o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, ao vivo no Band News TV, entrevista aos jornalistas do Grupo Bandeirantes, pergunta que foi feita pela Mônica Bergamo. A gente vai continuar acompanhando os bastidores da política brasileira e esse dia importante de votação e também os bastidores dessa votação específica, o que o plenário da Câmara deve fazer a partir das mudanças no texto da reforma tributária e o que o Planalto está prevendo para ter maioria também nessa votação. Tiago Prudente, daqui a pouquinho conosco também na manhã desta quinta-feira, manhã gelada em Campinas. Os termômetros do CEPAGRE e da Unicamp nesse momento marcando 17,9, 18 graus em Campinas agora, mas a região metropolitana amanheceu com temperaturas mais baixas, abaixo dos 11 graus. E hoje a expectativa de que permaneça com esse tempo mais frio e com uma massa de ar fria sobre a nossa região, sem previsão de chuvas, pelo menos até o final de semana. Temperaturas praticamente sem alteração nas próximas 24 horas. Manhã gelada, a temperatura vai subindo na hora do almoço, a máxima hoje prevista para 25 graus, mas depois à noite volta aquele frio, volta aquela temperatura bem mais baixa. Atenção para você, motorista que me ouve pelas estradas do nosso interior de São Paulo, tem interdição nesse momento na pista da rodovia dos Bandeirantes, trecho que passa pela cidade de Santa Bárbara do Oeste. No quilômetro 136, sentido interior, um acidente faz com que a pista esteja interditada nesse momento. A concessionária CCR Autoban ainda não atualiza informações sobre feridos e sobre detalhes de como se deu essa batida, mas a pista está interditada. Se você vai nesse momento utilizar uma das rodovias sentido interior de São Paulo, sentido mais à frente, para quem vai, por exemplo, a Piracicaba, para quem vai mais adiante até Ribeirão Preto, que é o ponto mais distante da rodovia dos Bandeirantes, use a rodovia Anhanguera na altura da cidade de Santa Bárbara do Oeste para não ficar nesse trecho de interdição. Há desvios já sendo orientados pela concessionária através das placas também de sinalização, mas é importante você já ter em mente essa rota alternativa utilizando de preferência a rodovia Anhanguera. Na própria Bandeirantes tem trânsito também nesse momento no quilômetro 56, são 2 quilômetros de lentidão, aí na pista sentido capital, trecho que passa por Jundiaí, KM56 é o início e até o quilômetro 54, motorista vai naquele para e anda de lentidão em função do excesso de veículos. Já na rodovia Anhanguera também tem nesse momento a lentidão pelo excesso de veículos. Tem também tráfego congestionado no corredor Dom Pedro. A concessionária Rota das Bandeiras já iniciou o trecho da obra que está sendo feita no anel viário Magalhães Teixeira e hoje tem interdição nas duas mãos de direção. Em Campinas, faixa da direita no quilômetro 5, sentido Anhanguera, motorista que está chegando à cidade, e na pista contrária, no quilômetro 3, faixa da direita também interditada, fechada para obras de recapeamento na pista sentido Dom Pedro. Então, tanto quem chega a Campinas, quanto quem está deixando a cidade para utilizar o anel viário e acessar Anhanguera e Bandeirantes, atenção para esses trechos de lentidão, porque uma das faixas está fechada para obras.
Hoje também tem obras espalhadas pela cidade de Campinas que a gente vai trazendo ao longo da nossa edição. A Avenida John Boy Dunlop é uma delas. Região do Campo Grande, em Campinas, tem bloqueio de instalação de pré-laje e vigas transversais para a construção do novo viaduto na Avenida Transamazônica. 9 horas da manhã teve início essa obra que faz parte do corredor BRT e até às 4 horas da tarde, portanto, uma intervenção feita fora do chamado horário de pico, hoje e amanhã, das 9 às 16, próximo à região do Campo Grande, Avenida John Boy Dunlop. Se puder evitar esse trecho, vai fazer um bom negócio. A interdição acontece na pista marginal da John Boy, sentido centro-bairro, no trecho entre a rua Alfredo Batibulli e a Avenida Transamazônica. O trabalho é realizado pela Prefeitura, essa instalação é com placas de pré-moldado e o revestimento do viaduto também vai ser feito nesse período, nesses 2 dias de obras. O serviço também inclui a instalação de vigas transversais. Os desvios são sinalizados e são principalmente pela própria Avenida Transamazônica e também na rua José Rosolém. Os ônibus do transporte público também realizam o mesmo desvio e são várias as linhas afetadas. 116, 119, 134, a linha 210, 211, 214 e as linhas 220, 230, 231 e 241. Qualquer dúvida, o telefone de contato da INDEC é o 118 para você tirar essa dúvida, fazer um esclarecimento sobre a sua linha de ônibus, o seu caminho, nesta manhã de quinta-feira aqui na nossa região de Campinas. Vamos a São Paulo conversar com o Tiago Prudente, que está conosco também na manhã de hoje, trazendo informação, prestação de serviço e opinião aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia para você, Tiago. Tiago Prudente, daqui a pouquinho conosco também aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Uma quinta-feira triste para o mundo das artes. Você acompanhou mais cedo a informação aqui na Rádio Bandeirantes, mas para quem está chegando agora, a audiência rotativa do rádio, foi confirmada agora há pouco a morte de Zé Celso, dramaturgo, fundador do Teatro Oficina, que aos 86 anos estava internado após ser vítima de um incêndio que atingiu o apartamento em que ele morava no bairro Paraíso, em São Paulo. O dramaturgo deixa um marido, Marcelo Drummond, com quem se casou há pouco mais de um mês. Marcelo, outros 3 amigos de Zé Celso e um cão de estimação do casal também estavam no apartamento que pegou fogo. José Celso Martins Correia nasceu em 30 de março de 1937, aqui no interior de São Paulo, na cidade de Araraquara, e ainda jovem se mudou para a cidade de São Paulo e entrou na Faculdade de Direito da USP. Não terminou o curso, mas foi ali que Zé Celso decidiu integrar o grupo de teatro da faculdade e começar assim a vida artística. O artista baseava a arte no movimento antropofágico do modernista Oswald de Andrade e já no final dos anos 60 ressuscitou o movimento com a peça O Rei da Vela. Desafiando a censura, o Teatro Oficina foi a manifestação do tropicalismo nas artes dramáticas. O Rei da Vela alcançou repercussão nacional, fez até turnê pela Europa e em 2017 Zé Celso foi surpreendido pelo amigo e ator Renato Borg. Eles se reencontraram em cena na remontagem que marcou os 50 anos do espetáculo. Foi também no início dos anos 60 que Zé Celso trouxe o Teatro Oficina no Bexiga, em São Paulo, um dos bairros mais tradicionais da capital, onde está até hoje, inclusive, o Teatro Oficina. Nos anos 90, Zé Celso ganhou um novo projeto assinado pela arquiteta Lina Bobardi. Portanto, mundo das artes em luto nesse momento, após a confirmação da morte de Zé Celso, vítima do incêndio que atingiu o apartamento em que ele morava na capital paulista. Tentar restabelecer novamente o contato. Tiago Prudente nos ouve. Bom dia para você, Tiago. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Tava ouvindo, vocês que não estavam me ouvindo naquele momento. E essa triste notícia, né? Na manhã de hoje, a confirmação da morte de Zé Celso, que já estava internado com mais de 40% do corpo queimado, e agora o hospital em que ele estava confirmando a morte também lamentada demais por todos que gostam de arte e gostando ou conhecendo ou não o trabalho de Zé Celso, uma morte trágica registrada na cidade de São Paulo. Sem dúvida nenhuma, uma morte trágica. O teatro, a cultura no Brasil sofre essa perda porque Zé Celso tem uma importância enorme
para a cena teatral no Brasil, ele que revolucionou. Infelizmente, acabou nos deixando aí. Ele estava com 86 anos, mas estava muito bem de saúde, depois de um acidente no apartamento dele, que mora, se eu não estou enganado, na região do Paraíso, aqui em São Paulo. E aí acabou sofrendo um acidente, um incêndio no seu apartamento, teve mais de 50% do corpo queimado, e pela idade avançada também, tinha um quadro já delicado e acabou nos deixando. Sem dúvida nenhuma, uma perda para a cultura brasileira, e claro, deixa aqui os nossos sentimentos à família, aos fãs e todo mundo que curte cultura no nosso país, porque sem dúvida nenhuma foi alguém que revolucionou e trouxe muitas novidades e vai fazer muita falta. Daqui a pouco, o Manhã Bandeirantes vai trazer atualização sobre os bastidores da política. Abrimos essa edição com um trecho da entrevista exclusiva do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ao Band News TV, e daqui a pouco a gente vai entender um pouco mais sobre a pauta programada para hoje. Mas para trazermos também os destaques da nossa região, às 10 da manhã e 14 minutos, o nosso Manhã Bandeirantes agora vai trazer a atualização de uma operação do Ministério Público Estadual com o auxílio do BAEP, que ontem nós informamos para você que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. O BAEP, em apoio ao Ministério Público, cumpriu uma operação contra o tráfico de drogas em Campinas, Paulínia, Hortolândia, Itatiba, Valinhos, Sumaré e Presidente Prudente. Agora já temos um balanço completo de como foi essa operação. Em um dos endereços, foram apreendidos cerca de R$ 138.500 e 5 milhões de microtubos, que são aqueles Eppendorfs, pinos que são utilizados depois para serem preenchidos com drogas e vendidos nos pontos de tráfico, nos chamados locais como lojinhas ou biqueiras, como se diz no mundo do crime. Em um dos mandados cumpridos em Sumaré, no bairro do Matão, teve essa mega apreensão onde estaria justamente um dos líderes responsáveis por armazenar esse dinheiro e por guardar um caderno de anotações sobre a venda de drogas e a distribuição de microtubos, além de diversas notas fiscais. O material foi levado para o 1º Distrito Policial de Campinas. Na operação, que ontem nós dizíamos que tinha um nome que remete a algo escondido, algo que fica embaixo da terra. É assim que os criminosos muitas vezes guardam os entorpecentes e tentam esconder todo o esquema de tráfico. Mas essa operação foi além. Identificou, em um bairro de Campinas, que uma boca de lobo, um bueiro, uma galeria de água pluvial era utilizada como ponto de tráfico. Num nível de organização do mundo do crime, em que não apenas o criminoso ficava ali dentro, o traficante ficava ali esperando a chegada do usuário, como eles conseguiram desviar o caminho que a água faz ao descer da rua para não molhar esse traficante. Vamos entender um pouco mais com o promotor do GAECO, o Grupo de Atuações Especiais de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Estadual, Rodrigo Lopes, que conversou com o jornalismo da Band e traz mais informações dessa cena inusitada flagrada pelos policiais. Acompanhe. Nessa operação foram presas pessoas que exerciam a função de gerência dos pontos de venda de drogas, algumas pessoas que atuavam na intermediação de vendas de drogas em maiores quantidades, pessoas que atuavam na refinaria, que eles mesmos intitulavam de a produção da organização criminosa, inclusive uma residência onde eles faziam toda essa produção dos kits que abasteciam os pontos de venda de drogas, foi objeto de ação do 1º BAEP em agosto do ano passado, que culminou com a prisão aí de cerca de 8 indivíduos, a apreensão de mais de 30 quilos de entorpecentes, que foram identificados diversos bairros de atuação desse grupo. Em Sumaré, o cumprimento do mandado em Sumaré foi na residência da pessoa que detém a empresa que é responsável pela distribuição desses Eppendorfs, dos tubos que eles utilizam para preparar a cocaína. Então ela residia lá, mas a empresa é em Campinas. Então por isso que teve esse mandado em Sumaré.
Operação Sumidouro. Esse nome foi dado à operação em razão de uma característica peculiar dessa organização criminosa, que é a utilização de galerias pluviais como ponto de venda de drogas. Isso ocorre basicamente ali no bairro da Vila Formosa, e eles se utilizam de algumas galerias para fazer a venda do entorpecente, a fim de dificultar o acesso da polícia e a prisão desses indivíduos. Então, os usuários adquirem pelas grades mesmo das galerias, e foi montada toda uma estrutura dentro dessas galerias pluviais por eles, para impedir que a água caia sobre eles, mudando aí o curso da água, para impedir que os policiais consigam ingressar nas galerias e também como rota de fuga deles. Inclusive, indivíduos já procurados pela justiça atuam lá dentro, porque quando a viatura chega na via pública, eles já correm por meio dessas galerias. É simplesmente inacreditável a obra que é feita em um espaço público no meio da rua e depois de identificada por parte da polícia essa falcatrua, esse esquema criminoso, o Ministério Público, a Polícia Militar solicitaram à Prefeitura que fossem ao local, fizessem uma obra, isso aconteceu ontem, e fechassem aquela galeria. Olha, Tiago Prudente, me lembra muito a cena do filme It, a Coisa, em que um palhaço assassino ficava dentro da galeria, mas nesse caso era um traficante que conseguiu até fazer uma obra para ficar mais confortável o esquema de tráfico de drogas. Importante essa operação do GAECO, do Ministério Público, com o apoio do BAEP da Polícia Militar, porque chegaram alguns dos líderes e algumas das maneiras mais inusitadas que se faz hoje em dia o tráfico de drogas. Quando eu vi essa história ontem, eu falei, não é possível um negócio desse, mas depois de alguns minutos analisando ali, eu falei, é possível sim, porque a gente já viu outras vezes o tráfico de drogas fazendo engenhosidades para manter o seu negócio ali, porque é um negócio que funciona hoje. A gente tem que, pela estrutura aí que o promotor contou, dessa quadrilha, por exemplo, é um negócio muito bem estruturado. E aí o Ministério Público, junto aí com o BAEP, atacam principalmente essa estrutura, né? A estrutura financeira, que é a melhor maneira de combater o tráfico de drogas. Porque combater aquele que está na ponta é enxugar gelo, então é preciso combater a organização. Mas para a gente ter uma noção de como isso está ganhando uma proporção cada dia mais, e a comodidade, né, Heitor, que esses traficantes ali estão tendo, porque eles decidem simplesmente criar uma espécie de bunker ali naquele local, desviam a água da rua para que se sintam confortáveis. Então, é preciso sim a gente discutir essa questão da política de combate às drogas no nosso país. Eu acho que é uma questão muito importante. Inclusive, ontem esse assunto veio à tona porque o Conselhão, que é formado ali por diversas pessoas da sociedade, diversos grupos da sociedade, indicou à Presidência da República que é preciso discutir a política de combate às drogas, e essa operação demonstra isso, porque assim, a polícia ataca e o Ministério Público consegue prender pessoas que fazem parte dessa quadrilha, nomes importantes, mas a gente sabe que para desmantelar totalmente é preciso de uma política muito mais ampla, e é isso que o Conselhão propôs à Presidência da República. É preciso sim que a Presidência discuta, é preciso sim que o Congresso Nacional se debruce sobre esse tema, porque a gente precisa dar uma resposta sobre essa questão do combate às drogas. É muito claro que a política que foi implantada nos últimos 20, 30 anos não deu certo. A gente não conseguiu fazer o tráfico de drogas, o crime organizado retroceder. Pelo contrário, ele só avançou nesses últimos anos. Então a gente precisa repensar essa política de combate às drogas, monitoramento de fronteiras, e eu espero que esse assunto ganhe força. O problema, né, Heitor, não sei se você sempre vê isso, quando a gente começa a discutir essa questão, entra-se muito na questão moral, ideológica, e se esquece o assunto, os dados, principalmente a forma, e também outros recursos ou outros países que conseguiram ter êxito nesse combate às drogas. Me parece que ainda o Brasil não está preparado para esse tipo de discurso. Primeiro porque as facções criminosas controlam o tráfico de drogas, uma especificamente que age dentro e fora dos presídios em São Paulo, em outras áreas do país há outras facções que disputam entre si.
E elas estão cada vez mais fortes, elas estão cada vez mais realmente organizadas. E nesse conselhão que o Thiago destacou, foram divulgados alguns itens com 16 grupos de trabalho para compor o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável. Entre eles está o de substâncias psicoativas, sugerido pela presidente do Instituto Humanitas 360, que é a Patrícia Vilela Marino. Na proposta, a Patrícia citou a diferença de abordagens de drogas como psicoativas, casos de álcool e cigarro, e a cannabis e outros psicodélicos. Na opinião da conselheira, é fundamental debater as drogas psicoativas junto às questões criminais, legais, comportamentais, econômicas e de saúde física e mental. Dos 4 meses de trabalho com o grupo, Patrícia espera que saiam propostas para alterar a lei de drogas, as normas da Anvisa e as políticas públicas da União, Estado e municípios. Tenho muitas dúvidas se isso vai acontecer. Debater é importante e o debate tem que ser amplo, tem que ser feito junto com a sociedade, tem que ser feito com especialistas acima de tudo, mas estamos falando de um Congresso hoje que tem uma visão que foi eleito para isso por uma maioria da população, uma visão mais ortodoxa contra as drogas sobre esse tema, e um governo que, embora tenha sido eleito de esquerda, dificilmente vai querer se colocar diante de um país tão dividido e polarizado à frente desse debate que gera desgaste, que gera muita pedrada e muitas delas com argumento, com coerência. Então acredito que esse assunto está sendo tratado no Conselhão, mas o Congresso não vai querer se debruçar sobre ele e o governo dificilmente vai querer se desgastar quanto a isso. E aí que é o grande problema, né? E eu não estou falando aqui a favor de descriminalizar as drogas ou manter a criminalização, não estou falando isso, não estou entrando no mérito porque é um assunto muito complexo. Mas o que me deixa muito triste e demonstra que a nossa política de combate a drogas não vai avançar é que esse assunto não é debatido. Esse assunto não é colocado em pauta, exatamente pelo que você levantou, pelo desgaste que o político sofre quando ele tem que propor o debate desse assunto, pelo desgaste eleitoral que o político sofre quando vai discutir esse assunto. Então, eu acho que tem que se colocar os dois pontos, quem é a favor, quem é contra, e a descriminalização é só um passo, é um passo dessa discussão. Não é solução. Tem gente que aponta, ó, descriminalizou, acabou. Não é assim que funciona, não é nada disso. É preciso debater esse tema. Eu não tenho argumentos nem pró, nem contra para vocês terem uma ideia de como esse assunto é muito complexo. É um assunto que precisa ser debatido, é um assunto que precisa ser estudado. Então eu fico muito atento quando alguém fala, eu sou a favor, eu sou contra. Talvez por uma experiência pessoal, talvez por achismo. É um assunto muito complexo, é um assunto que precisa ser discutido com calma, é um assunto que precisa ser explorado, mas precisa ser discutido. A gente precisa, os políticos do nosso país precisam ser corajosos e colocarem esses assuntos para serem debatidos, porque são assuntos que vão mudar a realidade do nosso país. Quem passa pelo centro, muita gente em Campinas frequenta a capital paulista. Quem passa pelo centro de São Paulo hoje vê a loucura que aquilo ali se tornou, vê a situação degradante de milhares de pessoas. E a gente está falando da vida de milhares de pessoas que estão morrendo por causa do tráfico de drogas. A gente vê em Campinas mini cracolândias que se formaram. São pessoas que estão ali. É mais do que um ambiente com sujeira, que incomoda quando você passa. São pessoas que estão ali. E quando a gente deixa esse debate para depois, a gente está deixando a vida de milhares de pessoas para depois. Porque muita gente vai falar, mas a pessoa optou. Essa não é a questão. Tem todo um sistema que trabalha para sustentar aquilo ali. Então a gente precisa sim debater esse tema. Mas infelizmente eu não vejo nem sinal que esse tema realmente vai ser debatido de forma séria. Uma vez que há preconceito até com o uso de remédios com cannabis. Lembrando que cannabis é o princípio ativo para esses medicamentos, não é a maconha. A gente já vê preconceito com isso, Heitor. Imagina se a gente for discutir outros temas relacionados ao combate às drogas. Tem que ser debatido não com a opinião já formada, muitas vezes, que a gente tem dentro de casa. Seja a favor da descriminalização ou contra, tem que ouvir a sociedade como um todo, para, de forma madura, de forma com argumentos, chegar a uma nova política. Isso eu concordo plenamente.
Mas enquanto essa política não vem, o que a polícia diz é que faz um trabalho de enxugar gelo. Porque se não agir, aí perde de vez o controle para as facções criminosas, para o crime organizado. O Adriano Vermelho nos escreve dizendo que a engenharia do crime é surpreendente. Ontem, ele acompanhou a gente na TV, no Brasil Urgente, às 16h, e viu todo o trabalho deveras bem feito desses traficantes empreendedores. Ele escreve, claro, de maneira irônica. E aquilo o remeteu aos esgotos de Nova York, onde na ficção legiões de bandidos e heróis vivem por lá. Tartarugas Ninjas, por exemplo, num paralelo rápido e num trocadilho literalmente sujo, não é difícil essa associação, porque são figuras nefastas que rastejam nos esgotos da sociedade e contaminam a superfície, é o que nos escreve o Adriano Vermelho. Mensagem chegando também do Paulo André, que escreve o seguinte: bom dia, Heitor e Tiago. O que precisa de verdade é manter preso quando consegue fazer uma prisão desse pote. O que não pode é prender, depois o STF soltar alegando as mais variadas desculpas. Vide 300 quilos de cocaína não ser o suficiente para manter preso ou não ter autorização para fazer a busca e outros 125 quilos. Não é motivo para prisão. Está remetendo a casos mais recentes que aconteceram, o Paulo André, e a grande questão é a lei, a brecha da lei. E não é nem o Código Penal em si, é a Lei de Execuções Penais, que muitas vezes deixa o judiciário também de mãos atadas, porque há brechas que estão ali que fazem com que a defesa muito bem paga de grandes traficantes encontrem caminhos para a liberdade e aí voltar às ruas com facilidade. Então a pressão tem que ser feita também dentro do Congresso para mudança na lei, para mudança em endurecimento ou a rediscussão, uma nova visão de como lidar com um problema que está na sociedade e que não pode ser ignorado. Mas, enquanto isso, o Congresso tem as suas pautas econômicas numa semana de recesso em que os nossos parlamentares estão fazendo o esforço de trabalhar. A gente vai falar sobre isso logo depois do intervalo aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio, com a melhor equipe esportiva do interior. Neste sábado, o Guarani vai enfrentar o Londrina, às 11 da manhã, no Estádio Brinco de Ouro. Guarani e Londrina. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. A JFL Alarmes oferece as melhores soluções em alarmes, sensores, cercas elétricas, câmeras de segurança, interfones, motores para portões e muito mais para sua casa ou negócio. Peça pela marca de alarmes e cercas elétricas mais premiada do Brasil. Procure uma revenda JFL mais próxima de você ou acesse jflalarmes.com.br/distribuidores. JFL Alarmes, referência no desenvolvimento de soluções para proteger quem você ama. Agora, News Drops com o Henrique do Vale, direto da Flórida. E o Japão começará em breve a liberar água radioativa da usina nuclear de Fukushima no oceano, após a aprovação do órgão de vigilância nuclear das Nações Unidas. O controverso plano para liberar as águas residuais tratadas ocorre 12 anos depois de um terremoto de magnitude 9.0 e um tsunami causar um colapso nuclear. Em 2019, o ministro do Meio Ambiente declarou que não havia outras opções, pois o espaço para conter o material contaminado se esgota. O governo do Japão disse que a água contaminada será altamente diluída e liberada com segurança lentamente ao longo de décadas. Mas alguns especialistas e moradores estão preocupados com o fato de que a diluição da água pode não ser suficiente para reduzir o seu impacto na vida marinha e também nas comunidades locais.
E um juiz federal restringiu alguns funcionários do governo Biden de se comunicarem com empresas de mídia social. Um juiz distrital ordenou que, inclusive, vários altos funcionários e agências federais, incluindo o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças, e o FBI, não se comunicassem com empresas de mídia social sobre a remoção de conteúdo contendo liberdade de expressão protegida postado nas plataformas. O juiz, nomeado pelo ex-presidente Donald Trump, concedeu a vitória aos estados do Partido Republicano em um processo acusando o governo de ir longe demais nos esforços para combater a desinformação do Covid-19. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 33 minutos. Estamos de volta com Manhã Bandeirantes. Vamos juntos até às 11h30 da manhã com Lucas Pessoa nos trabalhos técnicos, na mesa de som, na central técnica, com a coordenação de Gil Kleber e a sua participação pelo nosso WhatsApp 97102-1493, 97102-1493. Lembrando que você acompanha a Rádio Bandeirantes pelo AM 1170, FM 85.7. Pelos aplicativos de celular, tablet, computador, como o Band Play, também no portal bandmulti.com e com imagens direto do estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas, aqui no São Gabriel, pelo nosso canal do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Olha, nesse momento, você que está pela região central de Campinas, mais próximo ao Cambuí, atenção com trecho interditado na rua Padre Vieira. A INDEC começou essa interdição por volta de 8h30 da manhã e vai seguir até 1 da tarde, na altura do número 689. É o cruzamento da Padre Vieira com a rua Cônego Cipião. Uma obra da Sanasa está sendo feita na ligação de rede de esgoto e esse trecho está com a interdição e tendo desvio para outras ruas. O desvio principal é na Cônego Cipião, tem desvio também na Antônio Cesarino e na Riachuelo. Agentes da INDEC estão no local para orientar o motorista, mas é importante que você que está no trânsito já fique atento, já fique atenta a essa interdição. Falávamos agora há pouco do trânsito na rodovia dos Bandeirantes, a atualização da concessionária que já está com a pista liberada no trecho de Santa Bárbara do Oeste. Agora, reflexo apenas de lentidão na chegada à capital paulista, tanto na Anhanguera quanto na Bandeirantes, em função do trânsito da Marginal Pinheiros e da Marginal do Rio Tietê. 10 da manhã, 35 minutos. A reforma da Previdência vai ou não vai ser votada hoje? É uma das grandes questões políticas nesse primeiro semestre que começou e já terminou, com o governo Lula dando como prioridade a questão econômica na pauta para o diálogo com o Congresso e que se estende para esse início do mês de julho. Agora há pouco, Arthur Lira, em entrevista à Rádio Band News FM, também ao Band News TV, confirmou que hoje deve ser colocada em prática, em pauta, a votação e ali saberemos como cada parlamentar vai se posicionar a favor ou contra. Ontem foi mais um dia de muita discussão no polêmico projeto que já passou por alterações e que agora deve chegar com o texto final para os deputados votarem. O Túlio Amâncio acompanhou toda essa movimentação política e conta um pouco dos bastidores da reforma a partir de agora. Só nesta semana, o governo liberou 2 bilhões de reais em emendas parlamentares depois de cobranças dos deputados. E o movimento surtiu efeito. Fontes do Palácio do Planalto afirmam que até o PL ficou mais flexível, mesmo depois de o partido ter divulgado uma nota dizendo que votaria contra a reforma tributária. Hoje, o líder do partido aqui na Câmara garantiu pelo menos 30 dos 99 votos da bancada. Alguns pontos ainda geram discordâncias. A Confederação da Agricultura e Pecuária defende 7 alterações, entre elas que o imposto seletivo mais alto não seja aplicado sobre insumos agropecuários ou alimentos e que aviões agrícolas e tratores fiquem isentos do IPVA. Não faz sentido ter uma reforma tributária que acabe por onerar o consumo de alimentos no Brasil. E essa é uma das principais defesas do setor. Até amanhã, o relator da reforma, deputado Aguinaldo Ribeiro, promete que vai apresentar mudanças solicitadas no texto. Em aceno ao setor de serviços, que teme aumento de carga, a saída em negociação é desonerar mais de 20 itens da cesta básica, como arroz, óleo e açúcar.
O governador de São Paulo esteve com o ministro da Fazenda. Tarcísio de Freitas e outros governadores defendem mudanças no Conselho Federativo, que vai coordenar a distribuição dos impostos arrecadados de estados e municípios. A gente concorda com 95% da reforma. Eu acho que está muito fácil construir entendimento. São Paulo vai ser um parceiro no debate, na aprovação da reforma tributária. Nós estamos aqui para isso, para gerar convencimento. A gente sabe que a reforma tributária é extremamente importante para o Brasil. Fernando Haddad assumiu o papel de articulador nessa pauta. Ele recebeu ainda o governador do Amazonas. Wilson Lima quer preservar incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. Haddad pediu apoio dos governadores para uma aprovação expressiva da reforma. Nós queremos superar o número mínimo para passar a ideia, tanto quanto aconteceu com o marco fiscal, de que é um projeto de país que está em curso. O presidente da Câmara disse que hoje é o último dia de discussões. Arthur Lira deve colocar o texto para votação nesta quinta-feira. Numa rede social, buscou a pacificação. Não vamos transformar a reforma tributária numa batalha política partidária e nem aproveitá-la para ganhar uma notoriedade momentânea. Lira confirmou que pode votar a reforma tributária antes mesmo da nova regra fiscal e do projeto de lei do Câmara. Uma proposta de emenda constitucional tem prioridade na pauta. Agora, se ela não será transformada em discussão política, aí eu já tenho minhas dúvidas. Porque hoje, a reportagem do Túlio Amâncio mostrava que o PL estava disposto, ou está ainda disposto, a votar a favor da reforma após a liberação de pouco mais de 2 bilhões de reais em verbas para os parlamentares. O ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou uma nota se manifestando contra a reforma tributária e, de certa forma, pressionando os deputados do PL a também serem contrários. O plenário da Câmara iniciou a discussão dessa proposta de emenda à Constituição sobre o tema ontem à noite, deve ser votada hoje, e Bolsonaro, no meio dessa discussão, escreve no Twitter uma mensagem que também foi compartilhada no grupo do PL do Telegram, em que o presidente faz críticas ao PT e diz que, se fosse deputado, votaria contra tudo o que viesse do partido. Ele também cutucou o presidente Lula, que declarou na semana passada ter orgulho de ser chamado de comunista. Agora, a grande questão que talvez Lula devesse de fato ser cutucado pela oposição é quanto à liberação de verbas das emendas parlamentares que fazem parte do Congresso, que fazem parte do jogo político, mas que eram extremamente criticadas durante o período de eleição, quando pagas pelo governo Bolsonaro. É fato que antes havia o tal do orçamento secreto. Então, a questão principal não é a liberação da verba, mas a questão principal é a transparência de para onde essas verbas vão. Isso não muda o fato de que, para negociar com o Congresso, o PT teve que abrir os cofres, teve que abrir a torneira e despejar nas mãos dos deputados em emendas parlamentares mais de 2 bilhões sobre esse tema. Porque, se somar o que já teve de emenda liberada pelo governo federal em 2023, o valor chega à casa de 9 bilhões e 500 milhões de reais. Ainda menos da metade do que Bolsonaro pagou nesse mesmo período em 2022, no primeiro semestre de um ano eleitoral, com 20 bilhões de reais em emendas pagas aos congressistas. É o tipo de política que dá voz a quem acredita que, no fundo, na prática, esquerda ou direita, Bolsonaro ou Lula agem da mesma forma. Tem pontos diferentes, tem pontos que são muito parecidos nessa negociação com o Congresso, mas o que dá para tirar desse suco de uma negociação de bastidores que hoje, para o governo, precisa ter aprovação de qualquer forma, porque senão a derrota vai ser expressiva de um assunto que é muito delicado para o governo federal, Tiago? Olha, Heitor, nesse momento o governo tem os votos para aprovar a reforma tributária. Pelo menos é o que se diz nos bastidores, que o governo já tem esses votos para aprovar a reforma tributária. Essa questão da liberação de verbas é um problema, e aí, quando a pessoa qualifica, e tanto direita quanto esquerda, é simplificar demais. Esse problema das verbas é um problema do nosso sistema, é um problema desse presidencialismo de coalizão. O grande problema está na qualidade dos nossos deputados.
E o culpado os culpados são os próprios eleitores, que colocaram um monte de deputados lá desqualificados e vem renovando, reelegendo os mesmos deputados que fazem essas práticas nos últimos anos. Então fica difícil, é complicado mesmo, porque aí a única forma que se tem no presidencialismo de coalizão é a compra. Isso não é ilegal? A destinação de verbas? Não é, mas é imoral. E a gente colocar isso como algo normal, natural, tá errado. E aqui eu faço até uma meia-culpa, porque a imprensa também acaba naturalizando essa liberação de verbas como se fosse algo natural em Brasília, mas não é, isso é imoral. Para que pautas sejam aprovadas, está condicionado à liberação de verbas, demonstra que o nosso Congresso não está interessado em discutir assuntos para o Brasil, assuntos que vão mudar o Brasil, mas está interessado em votar em função de verbas que vão ser liberadas, que vão direto para o seu domicílio eleitoral, para cidades onde ele tem votos, que vai ajudar o prefeito que ele quer que se reeleja, para ajudar o candidato que ele quer que se reeleja no ano que vem, ou até mesmo pensando na sua própria reeleição em 2026. Então isso tem que ficar muito claro, isso é imoral, mas é um problema do nosso sistema. Se entrar um presidente de direita, um presidente de esquerda, um presidente de centro, esse problema vai persistir se a gente continuar elegendo um Congresso de péssima qualidade, um Congresso que pensa assim e reelegendo os políticos que já estão lá e já praticam isso aí. Então é uma questão que a gente precisa evoluir muito, numa questão de educação, política, e aí a gente tem que lembrar, os políticos que estão lá não vêm de outro planeta, eles vêm da população em geral. E reproduzem muitos dos comportamentos que a população em geral também tem. Aí eu tô falando de corrupção, quando suborna o guarda, quando para no lugar errado, quando fura o semáforo, quando deixa de pagar imposto, e por aí vai. Isso é corrupção igual, e muitas vezes, muitas das ações não são ilegais, mas são imorais, e mesmo assim a gente pratica. E eu tô me colocando no bolo, então a gente não adianta acusar os políticos como se eles fossem de outro planeta, porque eles são da população em geral e muitos foram eleitos em primeiro mandato. Então esse é o primeiro ponto. Quanto à questão da politização da reforma tributária, eu acho que o presidente Jair Bolsonaro perdeu essa guerra no momento que Tarcísio de Freitas saiu ao lado de Haddad, que foi o candidato dele, foi o concorrente dele aqui em São Paulo, e disse que apoiava 95% da reforma tributária. Ele nem quis entrar na polêmica, disse que ia conversar com o Bolsonaro, mas que Bolsonaro era um líder, tinha opinião, não queria ir contra Bolsonaro. E agora fica muito claro que Bolsonaro tenta politizar, que eu tô lendo a nota que ele soltou no Instagram, tá assim, ó, não a reforma tributária. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. Essa nota. Apenas um fala da reforma tributária, que é o texto final da PEC, somente ficará pronto hoje, por volta das 6 da tarde. A pressa em votá-lo só nos traz mais preocupações com os já sofridos pagadores de impostos. Lembrando que esse texto está no Congresso desde 2019, é uma PEC que foi, na época, colocada por Baleia Rossi. Os outros 10 pontos, Heitor, são de questões que não tem nada a ver com a reforma tributária, são ataques ao PT, fala de ditadura, fala de que votou contra a desoneração dos combustíveis e tal. Nada a ver com a reforma tributária, o que demonstra que é sim uma politização e não trata de pontos da reforma tributária. Se o ex-presidente quisesse se posicionar e posicionar o PL contra a reforma tributária, que trouxesse argumentos que façam sentido dentro dessa discussão. Não ficar falando de Venezuela, não ficar falando de outros assuntos aleatórios, porque não é isso que está em pauta. A gente tem que amadurecer politicamente. O que está sendo discutido é a reforma tributária. Se tem alguém contra, ela pode se posicionar e tem que apresentar os seus argumentos em cima da reforma tributária. Não é porque eu não gosto de azul, ou não gosto de vermelho, ou não gosto de amarelo. Isso não importa, isso não me interessa. Me interessa o que está no texto e o que vai ser colocado em prática. É isso que tem que ficar atento. Já estou me alongando aqui, mas só para concluir. Então, acho que é preciso isso. Os nossos políticos parecem crianças de quinta série brigando, e acho que as crianças são muito mais comportadas do que elas, do que discutir os principais assuntos que são de interesse. E aqui eu estou fazendo essa crítica ao ex-presidente, mas a gente vê isso também quando a esquerda quer fugir de uma discussão.
Então, eu faço essa ressalva. O que está sendo discutido é a reforma tributária. E temas sensíveis como a questão da cesta básica, que era uma crítica de que ia aumentar os itens da cesta básica, foi feita uma mudança no texto, que agora esses produtos vão ter alíquota zero. O que significa isso? Deve ter uma queda de 30% no valor desses produtos quando a reforma entrar em vigor, se ela for aprovada. Então, a discussão está aí. Só não dá para adiar ela mais uma vez. Já são 20, 30 anos discutindo reforma tributária. Há 4 anos uma PEC no Congresso. Não é possível que é preciso de mais tempo para discutir uma reforma que é tão necessária no nosso país. Nos bastidores, o que se diz é que Jair Bolsonaro não teria aprovado a fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, a favor da reforma. Essa entrevista foi concedida ontem, nós trouxemos agora há pouco um trecho ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com Tarcísio declarando concordar com 95% da reforma e um vídeo depois divulgado pelo Partido Republicanos, dizendo que a medida é uma alavanca para o país crescer. O governador foi o principal negociador do grupo de governadores e prefeitos que se reuniu em Brasília para articular essa votação. Isso teria irritado Bolsonaro e também se fala em uma reunião entre Tarcísio e Bolsonaro para que o governador de São Paulo apresente ao ex-presidente da República os pontos positivos da proposta. Isso eu acho que é muito mais por uma questão até de gratidão de Tarcísio por Bolsonaro, de olha, Bolsonaro, vem aqui, vamos conversar porque a gente precisa estar alinhado politicamente, do que por necessidade, porque Tarcísio, como governador de São Paulo, ele tem a caneta na mão, ele já tem um posicionamento público declarado e acho que para não ter esse momento mais tumultuado com alguém que o colocou como candidato a governador, não foi Bolsonaro que fez Tarcísio ser governador, ele foi eleito pelo povo, mas não era um nome que seria colocado se Bolsonaro não tivesse bancado. Então acho que tem um pouco dessa dívida também de Tarcísio. Mas aos poucos, se for preciso, eu acho que Tarcísio vai tentar se distanciar da imagem mais radical do bolsonarismo. Não totalmente, porque foi isso que também o elegeu, o ajudou a eleger. Mas Tarcísio de Freitas vai aos poucos fazendo seu caminho próprio também na política. Ele vai fazendo o seu caminho próprio e ele tem que fazer. Eu acho que ele ser grato ao ex-presidente Jair Bolsonaro vai da índole dele, vai daquilo que ele acredita, e se é importante para ele, tudo bem. Só que ele é governador do estado de São Paulo, né? Ele foi eleito pela população de São Paulo, ele tem que atender os interesses da população de São Paulo, sejam eles de direita, sejam eles de esquerda, sejam eles de centro. E se ele, como governador, vê que é uma reforma positiva, ele tem que sim se posicionar, porque ele foi eleito para isso. Ele pode ter gratidão, ele pode ter agradecimento ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a função dele como eleito é defender os interesses da população de São Paulo. E Tarcísio tem feito isso, se posicionou a favor da reforma, mesmo o presidente Jair Bolsonaro contra. Que eu acho, Heitor, não sei se você concorda, foi algo que acabou aí dando sinal verde para muitos bolsonaristas que apoiam a reforma não entrarem nessa politização feita pelo presidente Jair Bolsonaro. E se a reforma passar, vai ser mais uma derrota para o presidente Jair Bolsonaro. Inclusive dentro do PL, principalmente aqueles políticos ligados ao Centrão, que não vão embarcar nessa, já disseram isso, que não vão embarcar nessa politização. E sem dúvida nenhuma me surpreende Valdemar da Costa Neto não ter alertado o Bolsonaro do custo que teria de entrar num debate como esse, numa pauta que não é política, não tem a ver com lado, com direita e esquerda, mas que pode custar muito aí uma derrota que vai ficar na conta do ex-presidente. Como se o governo for derrotado, não passar reforma, fica na conta do governo também. Tarcísio e Haddad fizeram debates de alto nível na campanha eleitoral e mostram agora a maturidade, uma vez ainda em lados opostos, os dois ocupando cargos importantes, um de governador, outro de ministro, mas responsáveis o suficiente dentro do cargo para sentarem, conversarem, chegarem a um acordo e, se necessário for, dialogar, debater, discutir, mas dentro de propostas, dentro de ideias. São 10 da manhã, 52 minutos, a gente volta ainda a falar sobre política daqui a pouco, porque agora o Gustavo Gimenez está chegando com destaques das últimas horas aqui da região de Campinas, que começou essa quinta-feira com uma movimentação após um crime que aconteceu com a invasão de uma indústria de cabos elétricos e tem registro de tiroteio. Onde isso aconteceu e o que já se sabe sobre esse crime, Gustavo? Bom dia para você.
Oi, Heitor, muito bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, ao Thiago também. Esse caso aconteceu na região do Xangri-Lá, às margens da rodovia Ademar Pereira de Barros, a conhecida Campinas-Mogi. Só pra gente ter noção... Pertinho de casa. Exatamente. 18 homens armados invadiram essa indústria de cabos elétricos e fizeram os funcionários reféns. De acordo com a polícia, a intenção dos criminosos era pegar ali uma carga de bobina de fios de cobre avaliada em 2 milhões de reais. Os trabalhadores, portanto, foram rendidos, trancados em uma sala, enquanto os criminosos tentavam levar a carga em uma van. Só que aí a polícia foi acionada e conseguiu cercar a empresa. Houve troca de tiros, portanto. E olha, a cobertura que a gente está fazendo é especial, Heitor, mesmo porque esse caso chamou demais a atenção, né? A gente está falando de roubo de fio de cobre, roubo ou furto que acontecem com frequência, né? Roubos, furtos, enfim. Mas esse caso a gente está falando de uma carga muito significativa, viu? Olha, apenas uma pessoa foi presa, que é um homem de 35 anos. Ele já era procurado por roubo e é motorista de empilhadeira. Teria dito aos policiais que ajudaria a colocar as bobinas em 2 caminhões. Ele teria confirmado aos agentes, então, que o grupo estava com 5 fuzis. Outros 17 pessoas, né? 17, outros 17 membros dessa quadrilha conseguiram fugir, deixando para trás, então, o veículo com a carga, além de um revólver calibre 38, caso registrado no primeiro DP que está sendo investigado. Então, assim, o que eles deixaram para trás? A carga e um revólver calibre 38, mas os fuzis continuaram com esses criminosos. Polícia agora investigando, Heitor. Paralelo a isso, tem viaturas da Polícia Federal espalhadas pela cidade e por municípios vizinhos na Operação Deep Bank, deflagrada nas primeiras horas desta quinta-feira. É mais uma operação da Polícia Federal na região de Campinas. E dessa vez, qual é o alvo, Gustavo Gimenez? Um grupo, Heitor, suspeito de praticar evasão de divisas, fraudes em contratos de câmbio e transações irregulares de instituições financeiras. A Justiça determinou, durante essa operação, o bloqueio de 129 milhões de reais em bens e valores desses investigados. Operação, portanto, contra o crime contra o sistema financeiro, realizado pela Polícia Federal aqui na cidade de Campinas. São mandados cumpridos em Campinas, na cidade de Amparo, em Pedreira, São Caetano do Sul e também Santos. São alvos tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Investigações começaram em maio de 2021. Na ocasião, foi descoberta uma empresa com sede em Amparo, que, de acordo com a Polícia Federal, atuava como correspondente bancário. E aí, né, mexia com um grande volume de dinheiro que recebia para praticar crimes. De acordo com a Polícia Federal, a empresa se utilizava do dinheiro de pagamentos de contas de água, luz e outros boletos para fornecer dinheiro em espécie a operadores financeiros paralelos. Além disso, essa empresa também comercializava moeda estrangeira sem autorização e intermediava operações de evasões de divisa, conhecida como dólar cabo, quando o dólar ali é negociado no mercado paralelo para depósito no exterior. Portanto, Deep Bank significa o quê? Aquele submundo, né, das instituições financeiras bancárias, o submundo do banco. As penas somadas chegam a 26 anos de prisão, claro, né? Crimes aí que são mandados cumpridos em diversas áreas, né? Por exemplo, Alphaville aqui em Campinas, Jardim São Francisco em Amparo, Centro de Santos. Nesse caso, a gente está falando de um doleiro que mora no Centro de Santos, né? Uma empresa que atuava melhor no Centro de Santos. Tem uma pessoa física também investigada na Ponta da Praia, em Santos. É um cliente, no caso dessa empresa. Outro cliente no Olímpico, lá em São Caetano do Sul. Uma empresa no São Jorge, Jardim São Jorge, em Pedreira, outra pessoa física no centro de Pedreira e outra pessoa física também ali no Jardim Triunfo, em Pedreira. Portanto, aqui em Campinas temos, de fato, o operador do sistema que estaria ali no Alphaville. Então, esses são os mandados da cidade de Campinas dessa operação Deep Bank, Heitor.
Para a gente finalizar, Gustavo Gimenez, um assunto que você também vai trazer em destaque 13h dentro do Acontece na tela da Band. Atualização sobre um crime que está sendo investigado também pela Polícia Federal. Ontem, uma mega ação criminosa e extremamente planejada e silenciosa levou, pelo menos a estimativa inicial é essa, R$700 mil de uma agência da Caixa Econômica Federal em Hortolândia, no Jardim Rosolém. Os criminosos teriam entrado como se fossem clientes, renderam primeiro um funcionário da área de vigilância, depois tomaram as armas dos outros vigilantes e roubaram esse malote. A polícia investiga 8 pessoas que possam estar ligadas a esse crime. E tem novidade nessa investigação. Que novidade é essa, Gustavo? Heitor, a polícia encontrou um dos carros que foram usados nesse roubo de malotes, né? Portanto, é um veículo que foi abandonado bem próximo a uma unidade de saúde da cidade de Hortolândia. Ninguém foi preso até agora. A PF, ela atua para encontrar essas pessoas. A suspeita, então, como você disse, é de que pelo menos 8 pessoas estiveram ali envolvidas nesse roubo de malotes, que aconteceu na tarde de quarta-feira. E por que eu chamo atenção para isso, Heitor? Porque era meio-dia quando aconteceu a ação. E a gente não imagina uma ação como essa, né? Ontem, quando chegou para a gente essa informação, a gente até comentou, né? Eu e o Heitor, outras pessoas da redação. Será que é isso mesmo, né? Vamos checar bem, porque nunca tinha visto até então um roubo a essa hora, pelo menos nos tempos atuais, não se havia mais esse tipo de ação no horário do meio-dia. Mas foi o que aconteceu de fato no Rosolém, aqui em Hortolândia. Os malotes foram levados então por um carro forte até a agência, né? E lá a ação dos criminosos que foi registrada. A suspeita, inclusive, é de que os bandidos estivessem com um simulacro, porque passaram por aquela porta, né? Aquela porta giratória, etc. Todos os detalhes que estão sendo investigados de perto pela polícia. Polícia que faz buscas na região, funcionários de comércios vizinhos também são ouvidos, mesmo porque eles disseram, Heitor, que só perceberam que aconteceu algo de errado ali com a chegada da polícia. Por quê? Porque não houve gritaria, troca de tiros, não houve aquele desespero que a gente também está acostumado com aquelas quadrilhas, o chamado novo cangaço, que coloca o terror na cidade. Não foi o que aconteceu, foi um assalto silencioso. A Secretaria de Saúde de Hortolândia disse que os suspeitos teriam se passado então por clientes para chegar ali na Caixa Econômica Federal. É a Polícia Federal que investiga por ser um banco federal. A instituição financeira, a Caixa, disse que informações sobre esses eventos serão repassadas exclusivamente às autoridades policiais, Heitor. São alguns pontos a serem investigados, porque de fato não é algo que se vê rotineiramente, um assalto dentro de uma agência bancária. A gente sabe a dificuldade que é passar por uma porta giratória em qualquer banco. Na Caixa Econômica Federal não é diferente. Então, em algum momento, o sistema falhou. Ou porque o criminoso entra armado e a porta não identifica, ou porque ele entra com uma arma falsa e com esse simulacro consegue render um vigilante que estava armado, e a partir do momento que ele toma a arma, ele é quem está no controle da situação. Entra o restante da quadrilha. A agência bancária tem um botão do pânico que é para ser acionado quando um assalto é registrado sem que os criminosos percebam. O botão do pânico foi acionado, estava com defeito. O alarme da agência bancária também não funcionou. Os bandidos sabiam que tinham um malote de R$700 mil e conseguiram fugir sem que alguns clientes percebessem dentro da agência. Então, foi tudo muito orquestrado. A suspeita é que eles tenham utilizado a rodovia dos Bandeirantes sentido São Paulo para fugir depois do crime, mas isso ainda é alvo de investigação da Polícia Federal, que a gente vai continuar acompanhando e atualizando você que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Tiago. Quanta coincidência, né? Tudo deu certo para os criminosos, né? E só para contar um bastidor aqui, o Gustavo falou que você, Heitor, e eles checaram, porque é realmente alguma coisa que você não está acostumado a ouvir. Vou até contar para os ouvintes, porque o Gustavo e o Heitor já estiveram muito tempo na rua como repórter. Essa checagem que se faz quando o caso é muito
muito fora do comum, assim, é porque se o repórter chegar lá e não tiver nada, você vai aguentar ouvindo na redação o dia inteiro. Sim. Fala, mas vocês não checaram antes de mandar eu pra lá? Já estivemos do outro lado, né, Gustavo? Exatamente, sabemos bem como é e, de fato, acontece. Já aconteceram muitas vezes. Opa! Mas o importante é que a gente conseguiu checar a tempo, inclusive, de dar com exclusividade Não Acontece. Em primeira mão ali, a checagem foi acontecendo, como acontece ali na redação. Todo momento eu virava para trás e falava, e aí, pessoal? Até que chegou a confirmação e a gente pôde confirmar, pôde trazer essa informação para o pessoal de casa. E 13h, você é convidada a saber o que acontece na sua hora do almoço com Gustavo Gimenez na tela da Band, aqui no nosso Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado, Gustavo, bom trabalho e bom jornal para você daqui a pouco. Valeu, detalhes e imagens. Daqui a pouquinho, então, Não Acontece a partir da 13h. Ótimo dia, até amanhã. O Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, vamos falar sobre o FIES. Amanhã é o último dia para quem quiser se inscrever no Fundo de Financiamento Estudantil. Nós vamos tirar dúvidas ao vivo com um especialista sobre quais são os direitos, os deveres de quem entrar no FIES e o caminho para quem quiser também ingressar na universidade e na faculdade particular. Daqui a pouquinho tem esses e outros destaques aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, News Drops com o Henrique do Vale, direto da Flórida. E trabalhadores de baixa renda aqui nos Estados Unidos verão aumento em seus salários ainda neste mês, já que mais de 12 estados e localidades aumentaram seus salários mínimos. Oregon, por exemplo, aumentou seu salário para $14,20 por hora, a partir desse último dia 1º de julho. O salário mínimo na Califórnia agora sobe para 18 horas e o salário mínimo na Califórnia agora sobe para $18,07 por hora. Muitos dos aumentos salariais são ajustes automáticos vinculados à inflação e seguem outros aumentos salariais que entraram em vigor em vários estados no início deste ano. E as taxas de juros estão mais altas e os preços também. Porém, os americanos continuam gastando muito dinheiro e, enquanto isso continuar, a chance de recessão permanece baixa. O problema é que ninguém, nem mesmo o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, sabe por quanto tempo o consumidor americano pode continuar gastando. A economia dos Estados Unidos expandiu-se a um ritmo muito mais rápido nos primeiros 3 meses do ano do que o estimado anteriormente, informou o Departamento do Comércio na semana passada. E os gastos do consumidor respondem por cerca de 70% do produto interno bruto do país. A medida mais ampla da economia, então é quase impossível entrar em recessão quando os gastos estão crescendo. Você ouviu News Drops, aqui na Rádio Bandeirantes. Este é o Manhã Bandeirantes. Onze horas da manhã, mais 6 minutos, estamos de volta com Manhã Bandeirantes na Rádio Bandeirantes Campinas. E olha, amanhã termina o prazo para quem quiser se inscrever no FIES,
o Fundo de Financiamento Estudantil para o segundo semestre de 2023. Vamos conversar sobre esse assunto com um especialista na área, o Dr. Danilo Machado, advogado especializado em Direito Estudantil e sócio do escritório Machado e Costa, que vai tirar muitas dúvidas, tenho certeza, do nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Dr. Danilo, muito obrigado por atender a gente. Primeiramente, bom dia. Eu gostaria que o senhor falasse sobre como funciona o FIES. Para quem não está habituado, para quem não está acostumado, mas quer ingressar numa faculdade particular, numa instituição privada, como o FIES pode ajudar nesse sonho do ensino superior? Muito bom dia. Bom dia, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Ouvimos sim, doutor. Tá. Hoje o FIES ele é uma forma de possibilitar, né, que o jovem de baixa renda ele tenha acesso à educação de nível superior. E hoje é muito voltado principalmente para a área de medicina, porque os cursos de medicina têm tido uma mensalidade absurda, né? Superando seus R$10.000 e chegando até 15, 16 mil, dependendo do estado. Acontece que nos últimos anos houve algumas mudanças no financiamento que trouxe algumas restrições que o aluno hoje tem que atender para poder estar participando e conseguindo o financiamento pela via administrativa, que seria o processo seletivo do FIES. O FIES ele abre o processo seletivo 2 vezes ao ano, inclusive a inscrição está aberta nesse momento, e ele tem que atender às seguintes questões. Primeiro, ter feito o Enem a partir do ano de 2010, então qualquer nota desse ano para cá ele pode estar utilizando, e a nota dele também tem que ser correspondente ao curso e à faculdade que ele deseja. Então, por exemplo, se o aluno quer cursar medicina veterinária na PUC e a nota exigida está sendo 650, para ele conseguir o FIES, com as mudanças atuais do FIES, ele tem que ter no mínimo esses 650 pontos tirados do Enem. Lembrando que essa nota do Enem não é somente a nota da redação, porque muitos alunos tiram uma nota muito alta na redação, 900 até 1.000 pontos, e acham que isso vai ser o suficiente. A nota do Enem é a somatória das 5 notas, das 5 matérias, e a divisão por 5. Essa aritmética é a nota que o aluno possui para poder estar colocando ali na inscrição do FIES e estar concorrendo a uma vaga disponibilizada. Tiago Prudente, doutor Danilo Machado, advogado especializado em Direito Estudantil, sócio do escritório Machado e Costa, conversando conosco sobre o FIES, que tem inscrições abertas até amanhã. Doutor, muito obrigado por nos atender aqui no Manhã Bandeirantes. Eu queria fazer 2 perguntas. O FIES, eu, por exemplo, fui beneficiário do ProUni. No ProUni você tem ali critérios de renda para você conseguir a bolsa. Eu fui bolsista 100%. Mas o FIES tem algum critério de renda também para conseguir o financiamento da universidade que você quer cursar, do curso? Tem algum critério de renda? E depois, eu tenho, por exemplo, um colega que financiou, fez o curso pelo FIES e hoje paga até hoje. Mas vira e mexe, ele não consegue pagar, porque o salário não condiz com o valor para pagar o financiamento. Eu sei que a lógica é essa, você se formar e depois com o salário conseguir pagar. E ele acaba atrasando aí o nome negativo, aí tem que negociar com a Caixa. Para quem está com o FIES atrasado, existe alguma alternativa de tentar baixar a parcela? Ou tem que viver desse jeito mesmo, tentando negociar com a Caixa o tempo todo? Tá. Tiago, o que acontece? Primeiro que existe uma restrição de renda, assim como existe no ProUni, também existe no FIES. E a restrição é de até 3 salários mínimos por pessoa da família. Isso é um máximo. Não existe um mínimo, mas o máximo é, por exemplo, se você tem 4 pessoas na sua família, você vai somar a sua renda no seu grupo familiar, vai dividir pela quantidade de pessoas, ou seja, por 4, e nessa divisão não pode ultrapassar 3 salários mínimos por integrante da família. Tá? Em relação ao pagamento do FIES, hoje existem diversas formas de você estar negociando essa dívida. Inclusive, existe já uma medida provisória que foi transformada em lei, que quem estiver em atraso com o FIES pode ver a possibilidade de haver um pagamento desse valor em atraso com um desconto bastante
atrativo. Tá? Em governos passados, ocorreu que a inadimplência do FIES chegou na casa dos 13 bilhões de reais. Então, uma forma de evitar ou de tentar recuperar esse dinheiro que não estava sendo pago, o governo deu aquele famoso perdão, né, do FIES, onde ele concedeu até mesmo 92% de desconto para alguns usuários do FIES. No caso, se você não está em atraso, está pagando as parcelas, mas está um valor muito alto e você não está conseguindo pagar esse valor de acordo com o que você ganha, existem duas possibilidades. Você pode dar uma olhada em relação ao seu contrato se está havendo juros abusivos, ou seja, se o valor que você contratou e o que você está pagando não estão de acordo, e também a possibilidade de uma nova negociação com o banco para que reduzam o valor da sua parcela e aumente a quantidade. Assim você vai continuar pagando em dias, só que num valor, claro, mais acessível para você. Doutor Danilo, o ouvinte Fabrício nos escreve pelo WhatsApp 971021493 e ele quer saber o seguinte, ele diz que ele já está matriculado em uma universidade particular aqui de Campinas e ele quer saber se ele pode solicitar um financiamento pelo FIES para pagar o restante do curso daqui para frente. Tá. O que acontece? Ele pode sim, o FIES ele não é apenas para quem está entrando na faculdade, é para quem também já está, seja no quinto período, sétimo período, ele pode conseguir o FIES, pode se inscrever e concorrer normalmente para que o FIES venha a cobrir o restante do seu curso. E algo muito importante que eu tenho que trazer aqui para vocês, porque no começo da entrevista eu falei sobre a questão da restrição, né, da nota que você tem que ter hoje correspondente ao seu curso para você poder conseguir o FIES. Essa restrição da via administrativa é uma cobrança ilegal, né? Tanto é que hoje o nosso escritório atua quebrando essa cobrança e conseguindo o FIES para o curso que o aluno deseja, independente de qual curso que seja, mesmo que ele não tenha nota suficiente para isso. Por quê? Porque é inconstitucional você colocar restrições de meritocracia, ou seja, de obtenção de nota, para acesso a um financiamento. O ProUni, o SISU são bolsas que o aluno ganha e depois não tem que pagar. O FIES é um financiamento que o aluno utiliza durante o curso e depois ele tem que realizar o pagamento, devolver esses valores. Então, a partir do momento que você coloca uma restrição, você acaba ferindo a própria natureza do FIES, que é permitir que aquela pessoa de baixa renda consiga ter acesso. Então, o sistema foi criado, o programa foi criado para beneficiar esses usuários. Quando se coloca uma restrição de nota, você acaba retirando a possibilidade dessa pessoa de baixa renda, muitas vezes, ter acesso ao financiamento também. Por quê? Porque se ele precisa tirar uma nota alta, a gente sabe que a nossa educação no país ela é bastante precária. Então, a possibilidade de um aluno que sempre estudou em colégio público, um aluno de baixa renda, concorrer com um aluno que sempre teve acesso à educação de ponta e tirar notas superiores ou iguais, infelizmente, é um pouco difícil. Bom, para quem está nos acompanhando, quiser agora acessar a página do FIES, um caminho mais simples, acho que para você chegar até lá, é a página gov.br. Gov.br, ali já tem uma lista de recomendados. O primeiro item é justamente solicitar adesão ao FIES, mas você pode também na barra de buscas apenas escrever FIES e você vai ter ali o caminho de como obter o financiamento ou solicitar esse financiamento. Doutor Danilo Machado, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Uma consideração final para quem quiser se inscrever no FIES e já agradecendo pela sua atenção conosco. Obrigado, doutor. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui com vocês. Quem quiser se inscrever no FIES, procure se inscrever o quanto antes, porque está se encerrando as inscrições. Fique atento, principalmente, à questão da documentação necessária, porque é um requisito que acaba reprovando muito o aluno. O FIES existem etapas, então não é apenas a sua inscrição e a sua aprovação.
você vai ter que apresentar uma série de documentos que comprovem todas aquelas confirmações e alegações que você colocou na sua inscrição. Tá? Lembrando, apenas para vocês não esquecerem, que o FIES na via administrativa, ele se encerra agora, essa semana ainda, mas o FIES da forma judicial, que é para o aluno que está abaixo do ponto de corte, pode ser dada entrada a qualquer momento durante todo o ano. Ok? Pessoal, agradeço a atenção de vocês. Um abraço. Nós que agradecemos ao Dr. Danilo Machado, advogado especializado em Direito Estudantil e sócio do escritório Machado e Costa, tirando dúvidas sobre o FIES. Nosso Manhã Bandeirantes vai para o último intervalo. Daqui a pouco tem outros destaques da nossa região aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Este é o Manhã Bandeirantes. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio, com a melhor equipe esportiva do interior. Neste sábado, a Ponte Preta vai encarar o Avaí em Florianópolis. Avaí Ponte Preta, às 17 horas no Estádio Ressacada. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. A JFL Alarmes oferece as melhores soluções em alarmes, sensores, cercas elétricas, câmeras de segurança, interfones, motores para portões e muito mais para sua casa ou negócio. Peça pela marca de alarmes e cercas elétricas mais premiada do Brasil. Procure uma revenda JFL mais próxima de você ou acesse jflalarmes.com.br/distribuidores. JFL Alarmes, referência no desenvolvimento de soluções para proteger quem você ama. Este é o Manhã Bandeirantes. 11 da manhã, 19 minutos, agradecendo a sua participação pelo nosso WhatsApp 971021493, 971021493. O Marcos Silva Bedin nos escreve dizendo sobre, estávamos falando aqui sobre a reforma tributária nos blocos anteriores. E ele escreve o seguinte: infelizmente é assim que a banda toca, tem que soltar dinheiro ou emendas e muitos cargos, porque senão Lula não consegue governar. Mas essas votações são importantíssimas para o Brasil. Isso para mudar de patamar, e aí não interessa se é de esquerda ou se fosse de direita. Agradecendo também a Vilma Souza, que nos ouve na manhã de hoje. Relembrando aqui a informação que o Thiago Prudente publicou também no blog do Prudente, da mudança na secretaria, ou a criação de uma nova secretaria, uma estrutura nova dentro do Paço Municipal. O prefeito Dário Saad confirmou o novo secretário para assumir a pasta de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, uma nova secretaria desmembrada da atual Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. Quem passa a ocupar esse cargo é o advogado Marcelo Colutini, que vai assumir justamente após a exoneração da Assessoria de Mudanças Climáticas e Sustentabilidade do governo Tarcísio de Freitas. Você trouxe na semana passada, né, Thiago Prudente, no blog do Prudente, que a gente confere dentro do portal Bandmulti, a notícia dessa nova criação de uma secretaria, que é uma forma também, de certa forma, de agradar, quem sabe, parte do Republicanos, partido tanto do governador Tarcísio quanto do prefeito Dário Saad? Mas no caso aí, o principal partido que ganha é o PP, né? O PP acaba ganhando aí uma vaga aí dentro da Prefeitura de Campinas. Esse nome é ligado a ele, ligado a Tarcísio também, mas a gente já vê aí mais uma movimentação de olho em 2024. É aquela questão daquela ampla aliança que a gente tem comentado aqui, de partidos de direita, partidos de centro e até o PSB, que é um partido de esquerda aí.
o Dário Saad vem alocando esses novos secretários, esses novos nomes para atender os partidos, mas a gente tem que esperar para ver aí, porque é muita